Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Liturgias da Vida, Encontre-se com Jesus todos os dias. Nós estamos lançando as bases, para uma liturgia diária das nossas vidas. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que me surpreendeu e que eu estou chamando, porque eu não vi nenhum livro, alguém já deve ter escrito isso, porque é difícil, hoje em dia você ter uma ideia e alguém nunca ter escrito a respeito. E eu estou chamando de liturgia do corpo. Já viu algum livro com esse nome aí, Jefferson? Então você vai me ajudar, vamos tentar escrever esse trem aí, viu? Fazer essa liturgia do corpo. Semana que vem, se Deus assim permitir, liturgia do pensamento. Não é fácil a gente meditar sobre esses temas na palavra de Deus, mas a gente tem que meditar, a gente tem que começar de algum lugar, eu li pelo menos uns 2 ou 3 livros sobre liturgias, um que eu estou lendo que é fantástico, assim, estou achando maravilhoso, que é Tish Warren, liturgia do cotidiano, uma coisa, eu não lembro o nome de cor. Já guardei o nome do autor, gente? Já está de bom tamanho, Mas olha, vale a pena a gente pensar sobre isso, porque a vida com Jesus é para a nossa vida no dia a dia, não é só para o domingo, amém, gente? Se você tem vida com Jesus só no domingo, você não tem vida com Jesus. E nós precisamos, então, nos atualizar para que a palavra de Deus ela produza em nós frutos de vida. Eu quero começar lendo com você Romanos capítulo 12, versículo 1, que é o nosso texto base de hoje. Romanos 12, 1. Eu já li tanto Romanos 12 com vocês, Mas continua me surpreendendo esse texto. Olha só. Portanto, irmãos, todos acharam? Sim mesmo? Eu vou ler, hein, gente? Opa, estou ouvindo, ouvindo as páginas falando, espera. Tem aqui, muito bom, esqueci, eu encomendei e esqueci, gente. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso. Gente, vocês nunca vão conhecer ninguém assim como eu. Eu encomendo um negócio e eu esqueço que encomendei, esqueço que está lá. Não pode ser uma coisa dessa. Vocês viram como eu preciso de oração? Vocês oram por mim, gente? Ora por mim, por favor, tá? Romanos 12, 1. Nós vamos começar conversando um pouquinho sobre essas misericórdias de Deus, certo? As misericórdias. O que são essas misericórdias que o apóstolo Paulo fala? E muitos estudiosos, praticamente todos, pelo menos os que eu busquei, eles concordam que essas misericórdias, elas estão em Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11. Tudo que está nos 11 primeiros capítulos, nós vamos encontrar essas tais misericórdias de Deus, que Ele está usando para sensibilizar o nosso coração, para que o nosso culto seja vivo a Deus, não só no domingo, mas de segunda a segunda, de terça a terça, e assim vai. Gente, as misericórdias de Deus, eu não vou ler todo Romanos de capítulo 1 ao capítulo 11, porque a gente não vai ter tempo para isso. Você pode fazer isso em casa. Mas eu quero dar alguns destaques desse texto todo aqui, dessa primeira parte de Romanos. Por exemplo, abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5. Para mim, é um dos principais versículos de Romanos. Para mim, é um deles. É algo maravilhoso por causa de uma coisa muito simples
que o apóstolo Paulo diz que nós temos, né? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Você sabia que você tem paz com Deus? Gente? Que susto. Você sabia que você tem paz com Deus? O que isso significa? Significa que Jesus, porque é por meio de Jesus que a gente tem essa paz. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Amém, gente? Eu venho sempre batendo nessa tecla com vocês. Você está se habituando com essas palavras de Paulo, né? Jesus levou todos os nossos pecados sobre si na cruz. Então, todo pecado que Deus, no juízo, iria cobrar de mim e de você, Jesus levou em nosso lugar. Então, nós temos paz com Deus. Significa que Deus não está mais cobrando de nós pelos pecados que Cristo já levou na cruz. Amém, gente? Isso é importante. Ou seja, a gente vai ver aqui em outros textos, a gente vai abrir também daqui a pouquinho em Romanos 8, que também é um dos principais textos, entre o capítulo 1 e o capítulo 11, né? Mas nós vamos ver que se Deus e eu estamos em paz, nada do que acontece na minha vida é algo que Deus está me punindo. E essa é a palavra certa. Porque tem vezes que a gente passa tanta luta, tanto problema, e a gente se pergunta assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Deus está irado comigo. Não é assim, você já não pensou assim desse jeito? Deus está irado comigo, Deus não está contente comigo, eu fiz alguma coisa errada, Deus está cobrando os meus pecados. Ele não está cobrando os pecados. Porque Jesus Cristo, Ele nos dá paz com Deus. Amém, gente? Então, quando acontece algum problema com você, não é Deus que está se voltando contra você. Pode ser até que você passe por provas, mas nenhuma prova é para nos reprovar. As provas apenas mostram o quanto anda a nossa fé. E Deus sabe o quanto anda. Vamos abrir lá então o capítulo 8 de Romanos. E a gente vai ver ali mais ou menos nos versículos 31 até o final, nós vamos ver algumas coisas importantíssimas. Mas eu quero começar essa leitura do versículo 35. Olha só o que diz ali, gente. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha que pergunta importante. Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Né? O que vai nos separar do amor de Deus? Olha o verso 37. Em todas estas coisas, que coisas? Essas coisas que estão no verso 35. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque nós estamos em paz com Deus. Então, nenhuma angústia que você sente na sua vida tem a ver com Deus estar cobrando algo da sua vida. Tem a ver com as lutas que nós temos normalmente nessa vida. Lembram? Esse mundo não é um mundo que a gente vai achar felicidade. Esse mundo é um mundo que a gente vai encontrar vitórias em Cristo Jesus.
A verdadeira felicidade não está nesse mundo, está no mundo por vir, no reino de Deus. E é isso que Cristo está nos prometendo, né? Então, gente, é importante nós vermos aqui em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Agora, é importante a gente pensar o seguinte: quando a angústia fala muito alto e eu não tenho paz nenhuma na vida, uma dessas duas coisas pode estar acontecendo na sua vida. Ou você não está em paz com Deus porque você não entregou a sua vida a Jesus, e você precisa fazer isso hoje, isso é urgente. Você tem que se entregar para Ele. E se entregar para Jesus, entregar a vida para Jesus, traz consequências para a nossa vida. E consequências boas. Mas não entregar a vida também vai trazer consequências. Mas consequências danosas, desastrosas. Então pode ser isso. Você anda com muita angústia, é só angústia, medo, só isso que domina a sua vida. Você tem que ver se você tem essa paz com Deus. Só tem paz com Deus quem entregou a sua vida a Jesus Cristo. E Jesus levou embora os seus pecados. Ou então, você entregou a sua vida a Jesus. Mas você não busca liturgias da vida que sejam bíblicas para aumentar a sua fé, para fortalecer você, para na hora da luta, ao invés de você tremer de medo, desistir, você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Você está buscando liturgias da vida que não são bíblicas. E você deveria buscar liturgias da vida que são bíblicas. Deixa eu dar uns exemplos aqui, gente. O que são liturgias da vida que não são bíblicas? Começa no teu dia a dia, quando você acorda. Só pensa assim, ó, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda, depois de abrir os olhos? Olha só, eu vou descrever aqui um tipo ou alguns tipos de pessoas quando elas acordam. Tem algumas pessoas que quando acordam, estica o corpo todinho, né? A gente chama espreguiçar. Né, e faz todos os exercícios ainda na cama, senta, mexe pescoço, depois vai ao banheiro. E é todo dia assim, não é, gente? Essa repetição é uma repetição litúrgica. Porque liturgia, ela não é uma palavra que originou no mundo religioso. O mundo religioso pegou essa palavra para si. Então você tem uma liturgia, um ritual de acordar cedo de manhã, sentando na cama, fazendo exercício. Tem gente que de manhã, quando acorda, a primeira coisa que faz é o quê? Pega o celular e vai para as redes sociais, vê se alguém deixou algum contato. Todo dia, toda manhã. Isso é uma liturgia. Só que são liturgias que necessariamente não vão trazer vida para nós. Né? Aí você vai ter algumas liturgias assim. Como seria uma liturgia bíblica? Eu acordar de manhã, agradecer a Deus porque eu tive uma noite de sono. Pode ser que não tenha sido aquela noite de sono, mas você venceu a noite e você está vivo mais um dia. Você tem mais um dia inteirinho para Deus te abençoar. Né? Liturgias. Essas coisas que a gente faz repetidamente na vida são liturgias da vida. Algumas bíblicas, outras não. Tem gente que faz uma oração, agradece a Deus. Tem gente que vai até além, coloca um hino de louvor para escutar, já abre a Bíblia. Tem um devocionário chamado Pão Diário. Não é pão de alho, né? Sei que você está com fome já. É pão diário. Ajuda muito. Uma liturgia de vida. E a gente já começa na presença de Deus.
Faz a diferença, gente, quando você começa uma liturgia de vida na presença de Deus e uma liturgia de vida já pilhado, já começou tudo atrasado na sua vida, você não viu o despertador, sabe? O dia já não começa bem. Deus não tem isso para você. Deus quer que a sua vida comece bem todo dia. Mas depende da liturgia que você adota na sua vida. Amém, gente? Porque nós temos paz com Deus. Mas você precisa desenvolver mais essa paz com Deus. Você precisa, né, como diz aqui o texto bíblico, né, você precisa saber que em todas essas tribulações, angústias, perigos, em tudo isso, nós somos mais que vencedores em Cristo. E Paulo ainda complementa, né? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor de Deus, a gente não pode viver separado dele, porque Jesus, ao nos dar paz com Deus, também traz para nós esse amor de Deus. Amém, meus irmãos? Então, voltando lá no capítulo 12, esses exemplos que eu dei, no capítulo 5 e no capítulo 8, mostram o que são essas misericórdias de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? As misericórdias de Deus, olha só, agora eu tenho paz com Deus, Jesus levou sobre si os meus pecados, quando eu tenho tribulações, quando eu passo lutas, angústias, Deus está sempre comigo, nada pode me separar do amor de Deus, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e é como se Paulo estivesse falando assim, ó, uma vez que tudo isso está acontecendo na sua vida, todas essas bênçãos, todas essas misericórdias de Deus estão sobre você, você precisa responder de uma forma litúrgica, de uma forma tal que a sua vida, o seu corpo seja para um culto vivo para Deus, né? Então, ofereçam o vosso corpo. Ofereçam o vosso corpo para Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Gente, não existe culto sem corpo. Como que a igreja é chamada? Corpo de Cristo, por isso que aqui é um lugar de culto. O corpo de Cristo está reunido. Para o corpo de Cristo estar reunido, você precisou trazer o que, gente? O seu corpo. Você precisou apresentar o seu corpo para Deus. E esse termo apresentar, ele nos remete a um conceito que a gente tem aqui no nosso tempo, que é o conceito de presença, presencial. Presencial. A gente não presta culto a Deus sem estar presente. A gente não pode prestar culto a Deus sem se colocar na presença de Deus. Você não pode prestar culto a Deus enquanto está fazendo alguma outra coisa, sem que você esteja priorizando Deus naquele momento. Presencial. Ou seja, você precisa educar o seu corpo para que o seu corpo ele obedeça a uma liturgia de vida bíblica. E é isso que eu quero dizer por liturgia do corpo. Olha só como os antigos eram sábios, e a gente perdeu muita coisa preciosa dos antigos. Em parte porque eles eram antigos e a gente queria tudo moderno. Mas nem tudo que reluz é ouro, né, gente?
Então, olha só os antigos. Como é que os antigos oravam? Como é que os antigos oravam antes de dormir ou logo depois de acordar? Quem sabe? Porque aqui todo mundo é novinho, né? Não sei se vocês vão saber, mas como que eles faziam, gente? Eles dobravam os seus joelhos. Liturgia do corpo. Eles fechavam os seus olhos. Liturgia do corpo, porque o olho, quando fica aberto, ele presta atenção em todo e qualquer movimento, mas quando eu fecho o meu olho, eu não vejo mais nada aqui do mundo que a gente vive. E eu consigo, aí então, prestar atenção na presença de Deus. É uma liturgia do corpo. Eu lembro, eu era menino assim, e todos os pastores, professores de escola dominical, todos ensinavam, você tem que fechar o olhinho para orar. Tem que fazer assim com a mãozinha. Por que fazer assim com a mão? Por que fazer assim, né? Dobrar a fronte para frente. E aí, gente, tem uma coisa que ao invés de eu ficar alegre, eu fico triste quando a gente vê que a ciência está estudando esse negócio de oração, e quando você faz assim, tem um negócio no lóbulo central? Como é que chama isso aqui? Que daí ajuda você a entender melhor, a ciência explicando os benefícios da oração, mas a gente não deveria orar assim porque a ciência mandou. A gente deveria ter essa liturgia do corpo porque Deus mandou. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E quando eu sujeito o meu corpo na presença de Deus, eu deixo de sujeitar o meu corpo para o pecado. É interessante que lá em Romanos 6, entre 11 e 14 ali, Paulo fala isso, ó, não ofereçam o corpo de vocês para o pecado. E agora aqui no 12 ele fala assim, ofereçam o corpo de vocês para Deus. Olha a diferença. Quando eu não tenho o hábito de oferecer o meu corpo para Deus, eu cultivo um hábito de oferecer o meu corpo, os membros do meu corpo para o pecado. É tiro e queda, porque você vai fazer uma coisa ou outra. É muito interessante a forma como o apóstolo Paulo pensa. Então, temos que apresentar esse corpo como um sacrifício tríplice, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O primeiro sacrifício vivo da Bíblia, gente, foi o sacrifício de Isaac. O primeiro sacrifício bíblico, o primeiro sacrifício vivo. Porque Deus mandou a Abraão, olha, eu quero que você sacrifique teu filho Isaac em louvor a mim. E Abraão não questionou, levou o menino até o monte ali, né? Ele tinha fé, eu e o menino vamos sacrificar a Deus e depois nós, ele fala assim no plural, nós voltaremos. Mas ele deitou o seu filho no altar levantou uma faca para matar e oferecer o seu filho como sacrifício. E ouve a voz do anjo ali, não faça mal ao menino. Lembram desse texto, gente? Forte. Aí, Abraão viu um carneiro, um cordeiro, preso num arbusto pelos chifres, e ele substituiu o seu filho por aquele animal. Séculos depois, João Batista encontra Jesus, aponta para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele ofereceu o seu corpo para morrer no nosso lugar. E agora o nosso sacrifício, o sacrifício do nosso corpo, não é mais matar o nosso corpo, mas é viver, e viver para Deus, a cada momento, a cada instante. Né? Glórias a Deus por isso. Apresentar o corpo, então, gente, tem esse sentido presencial, estar na presença de Deus.
E quando eu me apresento diante do Senhor, eu tenho uma liturgia do corpo. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 6. E já vamos chegando ao final da nossa mensagem. Então nós estamos estabelecendo as bases para uma liturgia do corpo, né? 1 Coríntios capítulo 6, ali a partir do versículo de número 12, você vai ver o apóstolo Paulo falando assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas não me deixará dominar por nenhuma delas. Aí ele faz uma comparação. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá o estômago e os alimentos. Porém, olha só, gente, o corpo não é para a imoralidade. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. O que significa isso? Quando eu entrego a minha vida para Jesus, o Espírito Santo faz o que na minha vida? Uma morada. Ele vem para mim. Ele habita onde, gente? No meu corpo. Amém? O Senhor é para o corpo, né? E o meu corpo, eu não posso viver em imoralidades, porque habita em mim o Espírito Santo de Deus. Certo? Se eu não viver para o Espírito Santo de Deus, o meu corpo vai ter impurezas. Aí ele continua, o verso 15, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Olha só, gente, o seu corpo é membro de Cristo. Isso é algo muito forte. E lá no versículo 19, vai ficar mais forte ainda. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a si mesmos? Olha só. Lembram que eu falei que quando a gente entrega a vida para Jesus, traz consequências? A principal consequência, o seu corpo, a sua vida não pertence a você. Isso significa entregar a vida para Jesus. Agora minha vida pertence a Deus. Eu não posso mais dizer assim, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Isso não é frase de alguém que tem o Espírito Santo. A minha vida não me pertence. A minha vida pertence a Deus e deve ser vivida para Ele. Todos os lugares onde eu levar o meu corpo, eu preciso levar o meu corpo para que ele dê testemunho e glórias a Deus diante das pessoas. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Significa que quando Jesus levou sobre si o nosso pecado, Jesus pagou um alto preço pelo nosso pecado, a sua própria vida, a sua própria vida. Ele morreu para que eu não morresse. Eu sou como o Isaac, você é como o Isaac. Jesus morreu por mim e por você, para que nós não venhamos a morrer, mas ofereceu o nosso corpo, a nossa vida como um sacrifício vivo para Deus. E precisamos oferecer o nosso corpo como um sacrifício diariamente. Amém, meus irmãos? Todos os dias. É isso o que a gente aprende quando a gente desenvolve essa liturgia do corpo. Todos os dias eu preciso glorificar a Deus
com a minha vida, todos os dias. E não é fácil, não é tarefa fácil. Só podemos porque o Espírito Santo habita em nós. Se não fosse a habitação do Espírito Santo em nós, nenhum de nós poderia oferecer o seu corpo como esse sacrifício aceitável a Deus. Amém, gente? Então, diante disso tudo, eu creio que nós temos uma boa base para entender que precisamos de uma liturgia para o nosso corpo. Por exemplo, o cuidado com o seu corpo. A gente precisa cuidar do corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Você não pode ser desleixado. Você tem que dormir bem, você tem que comer bem. Comer bem nem sempre é comer muito, né? Você precisa de água, você precisa de descanso, mas você não pode deixar de usar o seu corpo como um instrumento de trabalho, mas principalmente para que você esteja na presença de Deus. Se Deus quiser, se Deus assim permitir, semana que vem, nós vamos conversar sobre a liturgia do pensamento. E eu vou dar até um spoiler aqui para você. O corpo, ele é um veículo. O pensamento é um motorista. Certo? Você já viu vários vídeos de motoristas imprudentes. Viu ou não viu? Tem uns que a gente chega a dar risada, né? Como é que o motorista conseguiu subir com o carro em cima de uma estátua ali, né, que tinha na praça pública? Como é que ele conseguiu essa proeza? Como que ele conseguiu essa proeza? Ele andou por caminhos errados. Ele não respeitou o asfalto, o caminho por onde o carro tem que andar. Ele pensou que podia ir por outros caminhos. E o seu carro deu ruim, né? Deu perda total. Às vezes o nosso corpo, a nossa vida dá perda total, porque nós também não pensamos numa liturgia para os nossos pensamentos. Deixamos vários pensamentos ruins tomarem conta da nossa vida. Será que a Bíblia nos ensina algo sobre pensamentos? A gente precisa pensar sobre isso. E assim como o corpo vai me ajudar a ter os meus pensamentos transformados, quando eu levo o meu corpo na presença de Deus, os meus pensamentos transformados vão me ajudar a andar sempre no caminho de Deus. Vamos orar? Como é que está a sua vida hoje? O que você tem feito por meio do seu corpo?